Olá, eu espero que você esteja bem, né? Que esteja com saúde, seus familiares, tendo em vista a situação que estamos vivendo nesse momento. Vamos estudar um pouquinho sobre os textos da criação, sobre os relatos da criação na Bíblia. Na realidade, nós chamamos de relato da criação ou de relatos da criação, Gênesis 1 e 2. Mas também temos relatos da criação nos Salmos. Temos o Provérbios 8, temos Jó, né, naquele trecho em que Deus fala a Jó, né, e remete para a criação que ele realizou, para afirmar o quanto ele é poderoso, né, e o quanto Jó precisa dele, o quanto Jó é limitado frente a ele que é o ilimitado, né? Mas que ele está lá, né, com Jó para ajudá-lo a passar por aquele momento que ele estava passando. Bom, de qualquer maneira, nós temos lá um relato da criação também, ou seja, são considerados relatos da criação aqueles textos bíblicos que afirmam a criação e a descrevem, né? São chamados então, né, de relatos. Olha, para a gente ler a Bíblia, é muito importante, primeiramente, a gente se situar no contexto de vida que a gente está vivendo, está passando. Não conseguimos ler a Bíblia, é uma ilusão essa história de querer ler a Bíblia isentos de qualquer influência. A gente está sempre influenciado. A gente lê a Bíblia como brasileiros, a gente lê a Bíblia em português, a gente lê a Bíblia a partir das nossas histórias de vida. Se você tem uma formação acadêmico-teológica, você vai fazer uma leitura mais exegética, portanto, vai ver coisas no texto que outros que não têm veem. Se você é um crente mais piedoso, um cristão mais piedoso, dedicado à fé, à espiritualidade, à leitura constante das Escrituras e lê a Bíblia nessa perspectiva, você vai enxergar coisas também desse tipo, um Deus que age, um Deus que sustenta a sua espiritualidade. Se você é um psicólogo, por exemplo, ou uma psicóloga, e está acostumado a ler comportamentos, você vai ler a Bíblia dessa maneira, você vai olhar lá vai ser automático em você querer perceber os diversos comportamentos descritos nas narrativas bíblicas. E é assim, né? A gente está sempre sofrendo algum condicionamento da nossa vida, da nossa história, do contexto, das nossas ideias, das ideologias e tudo mais que nos afeta e nos influencia. Então é sempre bom ter essa consciência e não ter a ilusão de que você pode ir para a Bíblia a partir de lugar nenhum, porque você é uma pessoa muito bem situada, você tem registro de nascimento, você nasceu numa época e está lá um documento que comprova isso, você tem um endereço, né? Quando pedem para você comprovar residência, você apresenta documentos. E toda essa situação ou localização é influenciadora, né, da sua leitura, seja da realidade, seja da própria escritura. E o que é que nós fazemos então com isso? Né, com essa informação? A gente fica ciente dela e consciente dela, né? E tenta, na medida do possível, orientar essa influência, esse condicionamento quando eu estou lendo a Bíblia. Eu ficar atento, eu olho para lá, para os relatos da criação, por exemplo, e fico lá lendo e de repente eu penso assim, poxa, isso aqui está sendo influenciado por tais ideias, por tal experiência, por tais situações, né? Será que tem uma outra maneira também de eu olhar para esse texto? Além disso, tá vendo? Eu já fiquei atento, já fiquei esperto para os condicionamentos da minha leitura, né? São condicionamentos doutrinários. Se você é pentecostal, lê de um jeito. Se você é um calvinista, né, reformado, você lê de outro. Então, um católico lê de outra maneira. E assim caminha a humanidade. Né, na sua leitura da Bíblia. O importante é termos consciência cada vez mais disso, a fim de que a gente possa, de alguma maneira, ter um mínimo de controle sobre isso e ter alguma orientação nossa mesmo, né, ou então metodológica para uma leitura não isenta, mas com outras orientações também, tá certo?
Bom, e quais são as situações de vida que estamos vivendo hoje que de alguma maneira condicionam a nossa leitura para o texto bíblico? Temos várias preocupações, diversas preocupações contemporâneas e no Brasil. Primeira delas, né, penso que já passou pela sua cabeça quando eu falei isso, é a pandemia, né? Esse problema de saúde pública que estamos vivendo no mundo todo é um problema global. Todos os povos estão sendo afetados por isso, todas as pessoas do mundo estão sendo afetadas por isso. A diferença só são as condições que cada povo tem ou cada pessoa tem para lidar com essa situação. Então, enquanto você tem, mesmo no Brasil, algumas pessoas que se isolam em ilhas particulares, né? Tendo todo o recurso, tendo praias próprias, piscinas próprias, estão vivendo lá os 5, 6 meses, né? Vão viver lá de isolamento, afastadas completamente de todo perigo. Você tem pessoas nas periferias das grandes cidades que estão, famílias de 5, 6, 10 pessoas, dividindo um único cômodo ou dois com banheiro e tendo que se virar dentro desse pequeno espaço. Então, o que difere só é isso, né? São as condições que cada país, que cada povo, que cada região, que cada família e que cada pessoa tem para enfrentar esse problema que é comum, né? Que hoje é comum de todos. E também na questão da vacinação, quando surgir também, as oportunidades vão ser diferenciadas. Povos com mais recursos vão comprar mais lotes de vacina, vão vacinar mais rápido. Aquelas pessoas que têm mais influência, mesmo aqui no Brasil, vão ser vacinadas mais rápidas, né? E quando a população, de um modo geral, for vacinada, já tem um monte de gente que tem recursos, que tem influência, que tem poder, que já recebeu suas doses de vacina e que já estão provavelmente imunizados. Então, esse mundo é assim. E é a partir dessa situação que nós também lemos a Bíblia, e inclusive os relatos da criação. Vivemos também um momento político delicado, né, de crise política intensa no nosso país. Passamos por toda essa pandemia, que foi uma crise de saúde, uma crise sanitária, juntamente com uma crise política, que nos deixava o tempo todo temerosos de como seria o outro dia, de que quais novidades enfrentaríamos no dia seguinte, o que contribuiu para nos deixar mais cansados, mais estressados, mais tensos, mais desanimados, né, mais desconsolados, de certa forma, em relação à vida no mundo. E alguns até bastante depressivos, né? Mas foi toda essa situação que nós vivemos nesses dias agora, desde o começo desse ano. À parte disso, nós temos os problemas recorrentes do nosso país que nos afetam todos os dias, que é a luta pela sobrevivência, né? Num país marcado pela desigualdade social, um país marcado, essa crise política, ela não é de agora, né? Ela é de longa data e a gente tem vivido isso, só se intensificou agora, mas já temos vivido isso há um bom tempo. Esse é o nosso contexto, um contexto de tempo onde somos o tempo todo abordados e temos que lidar com as tecnologias, com as informações que vêm para nós como uma enxurrada sobre a nossa cabeça e a gente tem que lidar, as fake news, o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro. A gente, ao ficar desconfiado de todas as informações caudalosas mesmo que chegam para a gente, das diversas formas, seja o WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter e lá vai, né? Todos os dias aparece aí alguma coisa nova que nos chama para aderir. Fora as notícias, né, da televisão, né, dos jornais, das revistas e tudo mais. Então, tudo isso, de alguma forma, causa uma confusão mental na gente, a gente já não sabe mais em quem confiar, se é no grupo da família, se é no grupo de amigos do trabalho, se é no grupo da escola, do colégio, da faculdade, não sabe mais. Todo mundo repassando de qualquer maneira informações, e isso causa na gente uma sensação de desconfiança. Eu penso que vamos ficar cada vez mais desconfiados
no lidar com o outro, no ouvir o outro. E vai afetar nossas relações, sim, essa situação das fake news vai afetar nossas relações. Porque como é muito difícil descobrir o que de fato é verdadeiro e leva tempo, a primeira postura que somos chamados até é de desconfiança. E ninguém fica desconfiado em relação a algumas coisas na vida e isso não afeta as outras relações. Então, estamos caminhando para nos tornarmos pessoas, seres muito desconfiados e, portanto, afetar todas as nossas relações, né? Mas é o tempo que vivemos. E isso tudo, de alguma maneira, vai para a Bíblia, né? Vai para a nossa leitura da Bíblia. Na questão religiosa, estamos vivendo um novo momento, né? De um certo enfraquecimento, né? Diminuição das grandes denominações, surgimento de muita igreja independente, agora grupos independentes, que existem às vezes só no campo virtual, movimentos diversos evangélicos de militâncias surgindo em defesas das pessoas negras, das pessoas indígenas, da mulher, e causas diversas sendo retomadas agora com o uso das tecnologias e a possibilidade que a tecnologia coloca de você disseminar rapidamente muita informação e fazer muita chamada de participação. E você ficar no meio disso tudo, parece assim um redemoinho, um furacão passando e você se sentindo rodando, né, no meio disso tudo. É o tempo que a gente está vivendo. E com tudo isso, com toda essa bagagem, que não é nem uma mala, é um container, a gente vai então para o texto bíblico, né? E vai ler o texto bíblico. Os relatos da criação, né, o primeiro texto da criação, capítulo 1 do Gênesis, que na realidade vai até o Gênesis 2, 4, primeira parte do Gênesis 2, versículo 4, primeira parte do versículo 4, trata de um cenário mais amplo, né, que é a criação de todas as coisas, do meio ambiente, dos espaços, do firmamento, do universo, né, e toda essa organização desses espaços. A partir do Gênesis 2, versículo 4, parte B, nós já temos então a criação da humanidade. E ali o relato se afunila de alguma maneira, porque vai tratar quase que especificamente da criação da humanidade. E trata da criação, ou volta a esse tema da criação das plantas e do mundo, das coisas que existem no ambiente, mas em função de explicar o papel da humanidade nela, né? Bom, primeiramente, vamos organizar melhor as ideias. Nós temos no Gênesis duas grandes divisões. A primeira é o que chamamos de história primeva, ou a história da criação, que vai de Gênesis 1, né, ao capítulo 11. E depois, a partir do capítulo 12, nós temos então a história patriarcal, a história dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas de Israel. A partir do Gênesis 12, do chamamento de Abraão, essa história então assume uma outra característica, porque agora vai começar a contar sobre as pré-origens, né, de Israel. E, então, em termos de criação, de história universal mesmo, que abrange todos os povos, nós temos Gênesis 1 a 11, que é a história das origens, tá? E a criação, mais especificamente, é tratada então nos capítulos 1 a 2, porque no 3 a gente já tem a queda e já avança para outras narrativas ali, e outras histórias desses tempos, né, pré-patriarcais. E no capítulo 1, então, temos a criação do mundo, no capítulo 2, a descrição da criação da humanidade. No capítulo 1, a gente acaba, não tem como, batendo o olho para alguns temas, em alguns temas mais específicos, como o texto começa lá falando sobre Deus, sobre façamos, portanto a presença trinitária ali, o Deus trino participando e fazendo toda essa criação. Os demais relatos da criação, por exemplo, em Provérbios 8, depois você pode ler lá esse texto, fala sobre a sabedoria, que tinha mais alguém lá com Deus, que todas as coisas foram criadas por Deus
e a sabedoria estava lá. A sabedoria pode ser Jesus Cristo, pode ser o Espírito Santo, não sabemos, né? São especulações. Mas, de qualquer maneira, remete para essa ideia de que era um Deus trinitário, né? Um Deus formado por mais pessoas. Isso vai ser explicado mais para frente no cristianismo, mas lá já tem indícios dessa teologia da Trindade, tá? Isso é verdadeiro, não precisa se preocupar. Bom, e fala assim que Deus trinitariamente criou o mundo, né? O Pai dando ordem para que o mundo surgisse, o Filho sendo essa palavra, o verbo que sai da boca do Pai, e o Espírito Santo, a força criadora, o vento, o ar. Lá no texto da criação, no capítulo 1 do Gênesis, o Espírito, que depois foi traduzido por Espírito, mas a apresentação dessa força ela é visto, vamos dizer assim, dentro dessa cultura israelita, como uma energia, uma força, a ruá, como é difícil falar, né? Mas vamos dizer assim, já pegando a discussão trinitária posterior, mas como um ser feminino, né? Quando eu falo ser, eu estou falando algo que é, né? Que tem existência de certa forma, né? Então é difícil falar isso para esses textos lá que apresentam o Espírito como a ruá, como a força, como a energia que fez com que nós existíssemos. Aquele fôlego de vida, aquele ar de vida que está em nós, foi a presença e o sopro e a energia dessa ruá. É assim que eles estão descrevendo lá. Ao mesmo tempo, avançando, nesse texto, falam para nós também que Deus criou todas as coisas, sentiu prazer na criação, sentiu alegria naquilo que ele fez. Quer dizer, ele gostou da obra das suas mãos. Portanto, remete a gente lá para o Apocalipse também, pensa nisso. Como é que vai ser destruído algo que Deus gostou? Né? Você tem que a teologia se faz assim, você vai linkando, você vai pensando, você tem que pensar mais alto, mas para além daquele próprio relato, vai linkando com as histórias bíblicas. Então, quando você olha Deus gostando, Deus sentindo prazer, você tem que passar por toda a Bíblia e falar, então Deus ama a sua criação, Deus ama a natureza, Deus ama o mundo, Deus ama a terra, Deus vê a terra como bela, Deus vê o universo, as galáxias, tudo como belo. Como é que Deus vai destruir tudo isso? Né? Como se fosse uma criança mimada que faz um brinquedo, um Lego, e depois diz não quero mais, bate a mão e destrói tudo. Deus não é assim. Deus, ele é. Né? Quando a Bíblia fala que ele é, está dizendo que ele é firme, que ele é estável, né? Que ele não tem a nossa inconstância. Então, de alguma forma, isso remete a nossa teologia para uma afirmação, uma ideia e afirmação da restauração dessa criação. E que ela é um ponto de partida para entendermos toda a ação de Deus, tanto no contexto bíblico quanto no contexto histórico e nos nossos dias atuais. Essa luta pelo planeta que muitos movimentos estão fazendo, podemos entender, olha bem como é que a gente trabalha teologia. Se eu tenho lá a ruá, que é a força, que é a vida, que é o vento, que é o ar, que é aquilo que insufla vida no mundo, e o Jó fala assim, olha, o Espírito do Todo-Poderoso me fez e ele continua me dando vida. Então significa que a ruá continua essa energia de Deus, essa força de Deus, que depois no cristianismo foi entendido, esclarecido, que é uma pessoa trinitária, que é o Espírito que é santo, né? Se continua agindo no mundo e continua dando vida para o mundo, tanto é que na teologia costumamos afirmar que não há possibilidade de vida no mundo sem a presença da ruá, sem a presença do Espírito, né? Então, se continua dando vida, eu tenho que acreditar que de alguma maneira, mesmo sem saber, todos esses movimentos, essas vozes que estão lutando aí pela preservação do planeta, lutando pela preservação dos animais, mesmo sem fazer isso por uma razão teológica, fazendo unicamente pelo amor aos animais, pelo amor às plantas, né? Pelo amor às águas, ao ar, de alguma maneira
mesmo sem saber, estão correspondendo à ação de Deus no mundo, à ação do Espírito no mundo de preservar a vida. E é muito, até triste saber que há muitos movimentos e pessoas que estão fazendo isso sem consciência teológica do que estão fazendo, mas estão correspondendo, né, a Deus nesta ação delas, nessa movimentação delas. E, ao mesmo tempo, o povo de Deus, que tem consciência teológica da criação, que conhece a Bíblia, que conhece os relatos bíblicos, que sabe o quanto Deus sentiu prazer nas coisas que Ele criou, não empreende essas lutas, não acha que isso é importante, até se diverte com a ideia de que o mundo vai ser destruído porque o mundo é mau, é melhor que seja destruído mesmo, e não pensa que esse mundo foi criado por Deus e deu prazer a Deus. E quem fez mal ao mundo foi o pecado, foi o diabo e foi nós mesmos naquilo que nós pecamos contra Deus e correspondemos mais ao diabo do que a Deus, mais ao mal do que a Deus. Né? Quem deseja a destruição do mundo, quem deseja que esse mundo seja desfeito e destruído, de alguma maneira está querendo a vitória do mal, a vitória do pecado, né? Portanto, a vitória do diabo e da destruição e da morte. Quem luta pela preservação da vida, nessas causas ambientais mesmo, né, em relação às pessoas, os humanos, aos pobres desse mundo, mas também em relação às causas ambientais, está acreditando mesmo de que o bem prevalecerá, de que a vida prevalecerá e de que Deus nos chama para essa luta, para denunciar toda forma de destruição da nossa Amazônia, mesmo do restinho de Mata Atlântica que ainda temos e que é assim exuberante, é linda, maravilhosa. Então, quando a gente olha e pensa em tudo que foi destruído, é um sentimento de perda muito grande. E o mesmo está acontecendo com a Amazônia e outros biomas do mundo. Bom, nós estamos chamados, com base no relato da criação, a lutarmos e a insistirmos na vida, porque a vida é a vontade de Deus. Entende? Para nós, para o mundo. E a destruição, a morte, né, é contrária, é anti-Deus, é contrária a Deus. E nunca podemos desejar a destruição, a morte, seja lá de quem for. Isso não está em nós. Isso não está no bem que há em nós. E temos que corresponder ao bem que há em nós, né, e que recebemos de Deus, e que está em nós em correspondência ao próprio Deus e à ação do Espírito no mundo. Consegue compreender isso? É nesse sentido também que temos que ler o mandato de Deus de cuidado do mundo no Gênesis 1:26. Uma outra coisa que esses textos nos remetem é para a solidariedade humana e a luta pela igualdade entre os humanos no mundo, não somente de gênero, entre homem e mulher, mas entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos, né? Nessa luta pela vida, e a luta pela vida passa por aí, né? Por nos entendermos todos como criaturas de Deus neste mundo, portanto, em condições muito iguais diante de Deus. Deus não nos distingue pela nossa conta bancária, né? Deus não nos distingue pelos títulos acadêmicos que nós temos, e nem pelos cargos que nós acumulamos, e nem pela posição política que nós exercemos. A rainha da Inglaterra não tem tratamento diferente diante de Deus, não tem nenhum tratamento diferente em relação a um cortador de cana aqui no Brasil. E nem o presidente da República é visto por Deus de modo diferente em relação
aquela senhora que trabalha todos os dias como babá de uma casa ou de um professor da rede pública. Não tem diferença diante de Deus. Deus não faz distinção, porque não é isso que o preocupa, não é isso que o move, mas é a nossa criaturidade, a nossa condição de criatura. E como criatura, como é que estamos nesse mundo? E o que nós estamos fazendo neste mundo e com este mundo? É isso que move a Deus, né? Isso nós aprendemos no texto bíblico, isso nós aprendemos lá. Uma outra coisa que nós aprendemos já no capítulo 2 do Gênesis, então aí a gente vai de modo mais direto, é em relação, por exemplo, ao trabalho, porque lá fala assim que não havia planta ainda porque não tinha pessoas, humanos para cuidar. Significa que o trabalho vem antes da queda. Deus nos coloca para trabalhar a terra, trabalhar a sua criação. E isso é importante de saber, porque o trabalho faz parte da nossa vida e da nossa dignidade. Quando um pai de família fica desempregado ou uma mãe de família fica desempregada e não pode prover com as suas próprias mãos, com seu próprio esforço, né, a manutenção da sua família, dos seus filhos, das suas filhas, ele se sente menos, se sente diminuído, se sente a sua dignidade comprometida, por mais que ele receba ajuda do governo, por mais que ele receba a cesta básica da igreja, por mais que ele seja de alguma forma cuidado, e tem que ser nas situações emergenciais, mas essas situações têm que ser sempre emergenciais, nunca podem perdurar em nome da própria dignidade humana. Todo ser humano tem direito ao trabalho, tem direito à terra, tem direito a batalhar com as suas próprias mãos a provisão da sua casa. Isso é digno, isso faz parte do bem-estar psicológico de todo ser humano nesse mundo. Então, a igreja, em cumprimento, né, em obediência, de certa forma, à ação criadora de Deus e a organização da criação, colocada pelo próprio Deus conforme os relatos da criação, ela não tem que insistir uma vida toda deixando pessoas na condição de dependência com cestas básicas, com sopões e outras ações assistencialistas e até paternalistas ou maternalistas. Ela não tem que insistir isso por muito. Isso é emergencial. Nem a ajuda emergencial do governo não pode se prolongar por demais, porque senão ele deixa de pensar políticas e ações de empregabilidade. E o que as pessoas querem é emprego, é trabalho, né? É essa condição de dignidade. Então, as igrejas têm que lutar por isso. A luta da igreja não é para ficar perpetuando ações emergenciais, mas a luta da igreja tem que ser pela mudança estrutural das situações de geração de emprego nesse país, né? E por colocar pessoas em lugares e em situações de trabalho, de emprego digno. Não importa que ganhando menos ou mais, não importa o emprego que for, se a igreja quiser avançar nisso, ela pode profissionalizar, né? Oferecer cursos profissionalizantes, mas o emprego, o trabalho antecede, não é fruto do pecado, é fruto da vida, da criação e da cultura que Deus nos manda criar no mundo, uma cultura para a vida. E uma outra situação a que esses relatos nos remetem também, que aí voltamos, é a questão das relações de gênero mesmo. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Essa diferenciação de que homem é superior, de que homem é autoridade, que é absolutamente desnecessário. Qual que é a necessidade? Vamos pensar de forma clara, racional. Minhas filhas, quando tinham um problema assim em casa, sempre diziam, antes de ficar sofrendo demais, racionaliza, pensa. E vamos tentar resolver. Depois você sofre com a lembrança, mas agora é hora de resolver. Machucou? É hora de colocar um curativo. Fez uma besteira lá, nota baixa na escola? Vamos resolver. Depois sofre, depois chora. Agora não é hora não. Então racionaliza. E é mais ou menos assim, vamos racionalizar qual que é a necessidade do homem masculino, macho, ter mais poder nesse mundo do que qualquer outra criatura.
mandar nas mulheres. Qual que é a necessidade disso? Orgulho? Né? Autoafirmação? Bom, para isso já tem terapia hoje em dia. Vamos tentar nos curar dessas coisas. Mas não querer provar biblicamente que o homem é superior à mulher, que a mente dele é mais avançada, porque não é. Né? Predominou até hoje a dominação masculina. E olha o mundo que nós temos. Nós estamos tentando transformar tantas coisas aí que estão complicadas. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Né? Não é necessário. A questão não é só que não é mandato divino, mas é que não é necessário. A maior autoridade que nós temos nesse mundo, e a única de fato estabelecida, imexível, né? Vamos usar esse termo, é de Deus. Ele é autoridade sobre nós. No demais, no âmbito familiar, podemos ter relações de parceria, né? E a família vai crescer bem, os filhos vão crescer bem, vendo relações saudáveis. E não vão precisar se envolver nesses movimentos todos aí na luta, pensando na sua causa própria. Pode pensar nas dos outros, mas não é a sua experiência, né? De dominações diversas dentro da casa, dentro das relações familiares, não são essas situações patriarcais. Então, o texto bíblico nos chama para isso. O Adão cai num sono, é isso que a Bíblia diz, Deus bota ele para dormir, para ele não dar muito palpite no que Deus ia fazer, e de repente ele acorda e tem um outro ser humano diante de si. Antes de ser uma mulher, é um outro ser humano que está diante dele. E ele reconhece isso, ele está querendo dizer ali, olha, isso que está aqui diante de mim, esse ser que está diante de mim não é uma árvore, não é um coelho, né? É um ser humano que está diante de mim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu sou varão e ela será chamada varoa. Quer dizer, ela é um ser humano. É diferente de mim porque ela é varoa. Então ela é diferente de mim, mas é humana tanto quanto eu. Esse é o reconhecimento. Né? A gente lê muito para casamento e esquece de ler os relatos em função disso, dessa distinção, dessa explicação sobre a mulher. E por aí vai, né? Os relatos bíblicos lidos a partir dessas questões que são colocadas na contemporaneidade, eles têm muito a responder. Se você hoje está preocupado sobre esses movimentos aí que lutam pela igualdade de gênero, né? Tem muita coisa ali, tem muita razão ali, muito abuso que foi cometido historicamente e que não pode e não precisa ser mantido. Então vamos lá para a Bíblia, ver como é que a Bíblia trata disso. O mundo está colocando as questões ambientais e sabemos que essa pandemia tem a ver com problemas ambientais, com o mau uso da terra, com o mau uso da criação de Deus, com a manipulação incorreta, né, da criação. Então, sabemos disso, vamos lá para o texto bíblico e reposicionar, né, a criação no nosso entendimento e a gente como humano na criação. Nos entender ali qual que é o nosso papel, qual que é a nossa situação, então, e qual que é a vontade de Deus para essa criação e para nós nela. E aí começamos a lidar com as questões que são colocadas por nós e as perguntas que são colocadas por nós todos os dias nas redes sociais, nas mídias diversas, tá certo? Bom, tem muita coisa que poderíamos ver nos textos da criação, muita coisa mesmo. Porque ali é o princípio de tudo, onde essa história toda começa e a vontade de Deus é muito bem esclarecida para nós lá. É a vontade primordial, né? Primeira, original, dos princípios, e que explicam depois toda a história bíblica que vem depois e a nossa história humana também. Ela é explicada a partir da história das origens. Mas para isso a gente precisa de mais tempo, né? Eu espero sinceramente que tenha contribuído para que você possa agora olhar para os textos e os relatos da criação no Gênesis, buscar outros relatos na Bíblia e ao mesmo tempo, né, se sentir de alguma maneira ajudado com argumentos, com entendimentos para os problemas atuais que você vive, que a sua comunidade vive, que o nosso país está vivendo, tá certo?
Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento das Escrituras e principalmente agora, né, desses textos da criação que a gente está lendo, tá? Se cuida. Deus te abençoe.